além de escritor, né, você é artista plástico. Qual o paralelo entre essas duas coisas, a escrita e ser escritor e ser artista plástico, quando essas duas coisas mais se encontram e quando mais elas se separam, ou elas não se separam? Na verdade, eu não sou bem artista plástico. Tem isso. É porque eu acho que, como a gente tem divulgado o livro também, como esse livro em particular, surgiu a partir de um projeto que nasceu numa escola de artes visuais aqui no Rio de Janeiro, que é a EAV do Parque Lage. Eu acho que as pessoas geralmente fazem essa associação com as artes plásticas, mas eu não tenho essa formação, não tenho essa experiência. Assim, a minha primeira experiência com artes mais visuais assim, foi ali naquele contexto. Eu acho que a minha trajetória tem sido de maior contato, né, desde mais jovem, com a literatura, mais como leitor e também depois como escritor informal, assim, enfim, um escritor mais por interesse, menos profissional, mas sempre muito praticando a escrita. E aí, nos últimos anos, eu fui me envolvendo com várias outras linguagens, assim, então por isso que eu acho que eu coloco na biografia do livro também, que eu trabalho com artes numa perspectiva meio interdisciplinar, que é um pouco a pegada do Brecht, que é esse grupo do qual eu faço parte aqui no Rio, que é um grupo que agrega artistas e não artistas também, que trabalham com diferentes materialidades, com diferentes linguagens. Então a gente tem gente das artes plásticas, gente principalmente das artes cênicas também, mas também pessoas da literatura, volta e meia alguém da filosofia, enfim, pessoas que trabalham com diferentes áreas, mas que se reúnem ali para pensar composição artística num contexto coletivo, assim. Então, eu acho que no meu caso... num âmbito muito maior da arte, é isso que você está querendo dizer, certo? Isso, exatamente, no contexto de artes expandidas, assim, que foi muito a pegada que eu estudei na PUC, assim, quando eu sou formado, na verdade, em hotelaria, eu vim de outra área totalmente diferente. Estão te dando essa outra profissão, essa outra formação na mídia, tá? Porque eu li algumas coisas, e não foi uma só, citando você como artista plástico. E olha de onde está surgindo a gastronomia. Pois é. Não, tipo, assim, quer me considerar artista plástico, eu acho ótimo também. Sou também, faço às vezes alguma coisa, então por mim tá tudo bem. Mas a minha formação original, assim, meu bacharel foi em hotelaria, e aí trabalhei um pouco com isso e tal, e depois fui sim estudar literatura e arte, mas fui estudar isso numa pós-graduação que eu fiz na PUC aqui do Rio, e era uma pós que também pensava literatura num contexto de artes expandidas, assim, então trazia muito do cinema, da fotografia, enfim, das próprias artes plásticas e tal. Sim. Então eu tive contato com isso de outra forma. Sim. Então eu acho que e aí depois disso, participando do Brecha, né, que é esse coletivo aqui do Rio, muito em contato também com as artes cênicas, com o teatro, com a dramaturgia. Então eu acho que para mim as duas coisas estão muito conectadas, e servem uma a outra, assim. Eu acho que a literatura sempre teve um papel mais protagonista, assim, na minha vida criativa, é sempre o lugar para o qual eu volto, ou é a linguagem que eu geralmente movo, assim, que eu tento sempre desdobrar dentro desses outros contextos, das outras linguagens, eu sempre acabo levando a palavra, mas eu acho que essas outras artes, né, as artes plásticas, ou as artes cênicas, e as artes visuais, de uma maneira geral, sempre me informam, né, me contaminam e contaminam a minha escrita também. Eu acho que esse foi muito o processo que eu vivi no Triste, esse processo de diálogo com as artes plásticas, né, com a fotografia, com a imagem, com os textos digitalizados e tal. Então, acho que sim, as artes plásticas estão presentes também.